Samuel, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. E eu vou indicando os textos que a gente vai lendo à medida que a gente terminar. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11. Amém? Todo mundo achou? Vamos lá. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, e esse o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Agora no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 22. 1 Samuel 4, do 12 ao 22. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado na sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis, ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. E Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve grande matança entre os soldados. Também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada, e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudaram disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu e nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada por causa da morte do meu sogro e do meu marido. E ainda acrescentou: a glória de Israel se foi, pois a arca de Deus foi tomada. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa palavra, que o Senhor nos ensine nessa noite todas as coisas que nós precisamos saber, Pai. Sabemos, Deus, que o Senhor está aqui e que é só o Teu Espírito Santo que pode fazer isso descer da nossa mente até o nosso coração e produzir frutos. Senhor, eu quero ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero pedir que cada coração seja uma terra fértil, a semente da Tua palavra, Senhor.
Em nome de Jesus eu oro e desde já te agradeço, Senhor. Amém. Amém, irmãos? O que está acontecendo aqui? Um texto único da palavra do Senhor. Existiam dois homens, um deles era casado e eram sacerdotes. Ou seja, eles lidavam com as coisas do templo do Senhor em Siló. Em Siló era outro lugar que tinha um templo do Senhor lá, né? Depois a gente vai saber que Jerusalém, depois que Davi vem, é construído o templo. Salomão constrói o templo, né? Mas nessa época, então, em Siló tinha um templo do Senhor. E quem coordenava todas as atividades era Eli. E como era tradição em Israel, isso era passado de geração a geração. Ou seja, os filhos de Eli tomaram o que era do pai, né, por direito, e começaram a ministrar. Então eram dois filhos de Eli, sumo sacerdote, e ele era juiz de todo Israel. O que significava isso? Que toda a governança do Estado de Israel estava na mão de Eli. Além dele ser sumo sacerdote, dele ser a pessoa que coordenava as atividades dentro do templo, ele também era o governante de toda a terra. Então, toda a terra de Israel, melhor dizendo. E ele coordenava tudo, e os filhos dele, então, começaram a seguir os passos do pai. O que aconteceu? A gente não sabe em que época, em que determinado tempo aconteceu, mas esses dois homens, um chamava Hofni e outro Finéias, nome bom para a gente dar para filho, né? Hofni, Finéias, né? Ou Icabode, que foi o nome do filho de um deles. Cada nome bonito, né? Para a gente dar para filho. Esses dois camaradinhas, Hofni e Finéias, eles ajudavam Eli no serviço sacerdotal, mas eles começaram a tomar proveito da situação. O pai era governante da terra, as pessoas traziam as ofertas para o altar do Senhor, então eles começaram a tomar proveito. A narrativa bíblica diz que eles faziam duas coisas terríveis. Primeiro, eles metiam a mão, roubavam as comidas que eram preparadas para serem oferecidas como sacrifício no tabernáculo. Então a comida, naquela época, então ofereciam comida no tabernáculo. O que eles faziam? Eles pegavam aquilo lá para eles comerem. Eles roubavam. Aquilo que era de Deus, eles pegavam para ele. Eles desrespeitavam todos os preceitos determinados para as oferendas. Além disso, como se não bastasse, o que eles faziam? Eles tinham relacionamentos com as mulheres que viviam e serviam no lugar do culto. O que eles tinham? Relacionamentos incestuosos, relacionamentos promíscuos com aquelas mulheres. E aí você começa a imaginar o que começou a acontecer. Ao ouvir cerca do procedimento dos seus filhos, o que Elias fez? Elias repreende. Ele repreende e mostra muita preocupação com a fama que os rapazes tinham entre o povo. Porque aí você começa a imaginar, né? O problema que começa a dar. Você leva a oferenda lá, o cara mete a mão na oferenda. As mulheres que serviam lá no culto, lá no pátio, que limpava as coisas lá, os caras dormiam com as mulheres. Peraí. Eles eram filhos de Eli. Eles eram filhos... Aliás, eles eram sacerdotes como Eli. Eles iam herdar o lugar do pai. Como é que você vai entregar a oferenda para Deus na mão dos camaradas desses? Não tinha jeito. Então, isso aí você começa a ver, o burburinho começou a rodar no meio de Israel. E é interessante observar que a Escritura divide a narrativa sobre os dois filhos de Eli em duas partes. A primeira é uma assertiva direta da Escritura. E a segunda é uma expressão da preocupação de Eli como pai. Ele se preocupa, ele chega para os filhos e fala assim: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão fazendo tais coisas? Agora, quando a Escritura os recrimina, ela faz fundamentada no fato de que eles eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. O que é isso? Filhos de Belial é uma expressão usada na Bíblia para dizer que aquelas pessoas não temiam a Deus, não eram servos de Deus, não eram servos do Senhor. Então você imagina, filhos de Belial, não eram servos de Deus, fazendo as coisas de Deus. E aí eles tratavam então todo o serviço espiritual com indiferença. E eles exerciam o seu ofício de modo desrespeitoso para com Deus, e exerciam da mesma forma o ofício desrespeitoso e tirânico com o povo. Porque eles exigiam que o povo continuasse trazendo as coisas.
Eles exigiam que o povo continuasse mandando as coisas. E quando houve rumores sobre a conduta dos filhos, Eli fica preocupado com o quê? Com o templo? Não. Com Deus? Não. Com as ofertas que eles estavam metendo a mão? Não. Sabe com o que ele fica preocupado? Com a reputação dele. Com a opinião pública. O que vão dizer de mim? Era isso que preocupava o coração de Eli. Ele não estava preocupado com Deus, ele não estava preocupado com a oferta, ele não estava preocupado com o templo, ele estava preocupado com a opinião pública. O que as pessoas vão pensar ao meu respeito? Era o desgaste que os filhos causavam a ele como sacerdote. E a impressão que eles causavam ao povo, induzindo ao caminho da banalização do sagrado. Que aquilo angustiava Eli. Mas só que o que aconteceu? O que mais angustiava ele, no fundo, era a opinião pública. Na mente do povo, você pode começar a imaginar, se coloca numa situação como aquela, o que mais aparecia era o comportamento dos rapazes com as mulheres. É óbvio. Isso é o que mais acontece, mais aparece. Quando há um caso de adultério, um caso de fornicação, é isso que mais acontece, que vai aparecer mesmo, que vai ficar estampado. Então o que acontecia? Fé e orgia se misturavam no lugar que era dedicado a Deus. Olha que pesado isso. E esses dois camaradas, Ofni e Finéias, diz a Bíblia que eles morreram no mesmo dia. No mesmo dia. Seu pai, Eli, veio morrer logo em seguida, porque ele ouviu a morte dos filhos, ouviu que a arca de Deus tinha sido tomada, sendo velho, ele caiu para trás da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Aí você vai falar assim, mas o que isso tem a ver comigo, pastor? História legal, bacana, né? Achei interessante, aprendi já algumas coisas, mas que isso tem a ver comigo? Bom, a razão de eu ter escolhido esse texto, nesse caso, é para mostrar que nos revela 3 realidades das quais nós não podemos esquecer. Primeira realidade, o juízo de Deus não veio sobre Ofni e Finéias pela sua imoralidade. Afinal, eles não estavam sozinhos lá no templo de Israel. Eles não estavam sozinhos. E eles nem eram os únicos a procederem daquele modo. Então essa é a primeira coisa. Não veio sobre eles por causa da sua imoralidade. Segundo, o juízo de Deus caiu sobre eles pelo fato deles não se importarem com o Senhor. E aqui está entre aspas, porque isso é um texto bíblico. Não é pelo fato deles terem caído em pecado que o juízo de Deus veio. O juízo de Deus veio porque eles não se importavam com o Senhor. 3. Eli, o pai dos rapazes, dos dois, ele se importava com o Senhor, mas ele se importava mais com a opinião dos outros, com a opinião pública. O que estava em primeiro lugar na vida dele? O que os outros pensavam. E é assim que ele diz coisas boas e verdadeiras aos seus filhos, mas a preocupação maior dele não é com o que eles faziam, mas por que eles estavam agindo daquela forma. E a glória de Israel se foi, porque seus 3 principais homens, seus 3 principais líderes, não se importavam com o Senhor. Quando a liderança de alguma igreja, de alguma denominação, de alguma instituição, que trabalha com o Senhor, que trabalha com as coisas de Deus, quando alguma instituição ela não se importa com Deus, a glória de Deus é varrida daquele lugar. Então eu quero trazer 2 posições para você. Primeiro, não se importar com o Senhor. Eu vou falar, pastor, mas como que eu faço para não me importar com Deus? Como é que isso tem a ver comigo? Bom, vamos ver. Primeiro, como é que eu não me importo com Deus? Eu vou destacar aqui algumas atitudes que evidenciam esse fato lastimável na nossa vida. E aqui pode ser dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, em todo aspecto. Primeira atitude que mostra que a gente não se importa com Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, você não se importa com Deus quando você não tem fé. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 13. Olha só o que diz o texto de Mateus capítulo 5, versículo 13.
vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Opa, peraí. O que é que nos diferencia de qualquer pessoa na face da terra? É a nossa fé. Fé em quem? Fé em Cristo. Certo? Então nós somos irmãos por causa da nossa fé em Cristo. Quando eu passo a uma atitude de não ter fé, o que acontece? Eu sou como o sal que perde o sabor. E aí é interessante, Jesus fala que nós poderíamos traduzir o sal por tantas coisas, mas o que ele fala nesse texto mesmo é sobre fé. Nós somos agentes de fé no mundo. A gente age nesse mundo aqui através da fé. Como diz Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé, da fé. Então a gente vive pela fé, a gente vive da fé, porque nós andamos de fé em fé, não pelo que nós vemos. Nós andamos pelo que nós cremos. E porque nós cremos, nós temos. Não o contrário. Eu preciso ver para crer. Não, o nosso fato é a gente precisa crer para ver. Nós agimos de um modo diferente, de modo antagônico ao mundo. E até de modo contrário. E as pessoas olham para a gente e falam assim, esse povo é louco. Esse povo é pirado, como é que pode? Não, fé você tem que tocar. Não, a gente não precisa tocar em nada. O nosso Deus é Espírito. E nós o adoramos em Espírito e em verdade. Pronto, ponto final. E como é que você adora em Deus em Espírito e em verdade? Porque você tem fé. Porque se você não tiver fé, você não vai adorar Deus em Espírito e em verdade. A gente precisa ter fé. Então o fato de eu não ter fé mostra que eu não me importo com Deus. Que eu não me importo com o Senhor. E aí Jesus fala assim, se o sal se tornar insípido, o que vai acontecer com ele? Vai ser jogado fora. Você já imaginou isso? Ser jogado fora. Esse é o problema da falta de fé. Como é que a gente detecta que a gente não tem fé? Já parou para pensar? Como é que a gente detecta que a gente não tem fé? Se fosse que nem no aeroporto que tem aquele detector de metais, a gente tivesse um detector de fé que era só passar por baixo e a gente detectar se tinha fé ou não, aí era mais fácil a gente separar o joio do trigo. Mas não é assim, né? A gente precisa... A fé, ela se desenvolve na nossa vida. Mas a semente de fé, ela é lançada no nosso coração. Ou o fato de você estar aqui hoje significa que você já tem fé. Só o fato de você ter saído da sua casa e vindo aqui hoje, significa que você tem fé. Só o fato de você estar me escutando, significa que você já tem fé. Só o fato de você ter levantado suas mãos, adorado ao Senhor, é um fato de fé. Porque você só faz isso se você realmente tiver fé. Senão você nem sai de casa, fica assistindo Fantástico, Big Brother Brasil, começou de novo esse negócio, né? Começou, né? Fica assistindo essas coisas. Você não tem fé, você vai, vamos lá fazer o quê? Então só o fato de você ter saído da sua casa mostra que você tem fé. Mas agora essa fé ela precisa ser desenvolvida, ela não pode ficar no estágio que ela está. Porque é como uma semente. Se a semente cair na terra e ela não morrer, ela não vai frutificar, ela precisa morrer para frutificar. Então o seu coração é como uma terra. E Deus ele está lançando as sementes da palavra. E isso precisa frutificar no seu coração. Segunda atitude que faz com que a gente mostre que não se importa com Deus. Não ser verdadeiro. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado. Você não se importa com Deus quando não é verdadeiro. Irmãos, se a gente tivesse um lugar com uma placa assim, vende-se mentiras agradáveis, e as pessoas fossem capazes de pagar para ouvir mentiras, irmão, nós íamos ficar ricos. Porque o que as pessoas mais querem hoje é ouvir mentiras agradáveis. Porque ouvir uma dura verdade ninguém quer. Você chegar para a pessoa e dizer uma verdade para ela, dizer para ela o que ela está de errado, ela não quer. Logicamente, existem maneiras e maneiras da gente dizer a verdade. Mas só que a verdade ela tem que ser dita. Ela não pode ser maquiada, ela não pode ser escondida. Por exemplo, uma verdade que a gente tem que dizer todo o tempo. Você se converter a Jesus, você tem que se converter. Você tem que entregar o seu coração a Jesus, é claro. Porque Ele é Senhor da tua vida, Ele te fez, Ele te criou, Ele tem um propósito na sua vida. Você tem que entregar a sua vida a Jesus. Ele tem que ter o seu Senhor e o seu Salvador. Só que eu dizer que depois que você fizer isso, a sua vida vai virar um mar de rosas, que tudo que você pedir você vai ter, que a partir daí você vai ter carro zero, casa. Irmãos, isso é uma tremenda de uma mentira deslavada de Satanás. Porque não é assim que a coisa funciona.
Você sabe como é que funciona? Tudo que Deus tinha para fazer na sua vida, sabe o que acontece? Ele já fez lá na cruz do Calvário. Ele já entregou o filho dele. E aí, o que vier depois disso é lucro, meu irmão. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar a minha vida a Ele, eu tenho que amá-lo porque Ele me amou primeiro, ponto final. Se Deus quiser me dar carro zero, se Deus quiser me dar casa, não é isso que vai me levar a entregar o meu coração a Ele. Eu o amo porque Ele me amou primeiro e ponto. A sua vida vai virar um mar de rosas depois que você entregar a vida a Jesus? Duvido muito. Os verdadeiros crentes em Cristo Jesus, como diz a palavra, sofrerão perseguições. Eu quero dizer para você que se você se converter, você vai sofrer perseguições sim. Só que eu quero dizer também para você, como diz o Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Em todo tempo Ele está comigo. Em todo tempo eu tenho alguém em quem eu posso recorrer, que eu posso buscar e que Ele vai me abençoar. Irmãos, a gente precisa ser verdadeiro. Nós precisamos ser verdadeiros com as coisas, mesmo que elas nos levem a sofrermos na nossa vida. É melhor a gente sofrer com a verdade do que a gente sofrer depois com a mentira. Minha esposa tem uma expressão que eu gosto muito. É melhor você ficar vermelho de vergonha do que roxo de raiva. Não é verdade? Então, você fica vermelho de vergonha para você dizer a verdade, do que você ficar roxo de raiva depois de uma mentira que você contou e depois você teve que se retratar. Você precisa ser verdadeiro na sua vida em todos os aspectos. Arranca as máscaras fora, meu irmão. Você não precisa de máscara para você viver. Quem é você na realidade? Quem é você? Eu não estou falando do seu nome, do seu CPF, do seu RG, eu não estou falando de nada disso, de seus pais, de onde você veio. Não. Estou falando quem é você. É a pessoa que você é de fato. Eu falo que é só Jesus mesmo, para querer casar com uma noiva que nem nós, né? Só Jesus. Porque ô noivinha que dá problema. A Bíblia diz que nós somos igreja do Senhor, somos noiva de Cristo. Que igreja que dá problema. Nós temos defeitos, irmãos. Nós somos defeituosos, nós temos problemas sérios. A gente sabe que Deus vê todas as coisas, o oculto e o escondido, mas às vezes a gente esquece disso. Vamos começar a arrancar as máscaras e mostrar quem de fato a gente é. Quem de fato nós somos. Terceira atitude que faz com que mostre que você não se importa com Deus. Não amar o próximo. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: você não se importa com Deus quando você não ama o seu próximo. Quem é seu próximo? É esse que está do seu lado aí. É esse mesmo. É seu próximo. Ele é seu próximo. Agora, você está próximo dessa pessoa aí, e você está provavelmente próximo dela, porque você gosta dela. Não é verdade? A gente senta de perto quem a gente gosta, quem a gente tem mais afinidade. Não, verdade. Não. Agora, a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo. Vamos ver o quão importante é isso? Abre lá comigo em 1 João, capítulo 3, bem lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Olha só o que diz esse texto aqui. Se você puder grifar, grife na sua Bíblia. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Vamos continuar aqui. Vamos lá.
Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e verdade. Diga assim, amém. Porque doeu, né? Não é amém, é amém. A Bíblia está dizendo de forma bem clara, que se você odeia o seu irmão, você é assassino. E se você não ama, olha aqui que diz o texto, quem odeia seu irmão é assassino. O versículo anterior, versículo 14, diz assim, quem não ama permanece na morte. Quer dizer, se você realmente entregou sua vida a Jesus, você diz que você é crente, você é convertido, você tem que amar o seu próximo. É uma ordem. É difícil? É. Amar quem a gente gosta, sem estar perto da gente, é fácil. Amar quem ama a gente é mole. Puxa vida, como é fácil amar meus filhos, como é fácil amar minha esposa. Bom, minha esposa não é... Brincando. Como é fácil amar quem ama a gente. É mole amar quem ama a gente. Agora, quem odeia a gente? É fácil a gente amar quem odeia? Você já parou para pensar nisso? Jesus disse o quê? Que nós devemos fazer o quê com os nossos inimigos? Matar os inimigos? Não. Diz que a gente deve odiar os inimigos? Não. O que ele diz? Que a gente deve amar os nossos inimigos. E orar pelos que nos perseguem. Não perseguir, orar. Ah, irmão, esse evangelho não é mole de acreditar, não. Amar o próximo, quem não ama é assassino, é forte isso. E a falta de amor é evidenciada no quê? Na falta de perdão. Tem alguém aqui que nunca pecou? Levante sua mão que eu quero te conhecer. Ah, todos nós, né? Tem uns que pecaram mais, é lógico. Tem outros que pecaram menos, mas todos nós temos nossos pecadinhos. Tem aqueles que a gente esconde, que ninguém sabe. Tem aqueles que estão mais abertos, espalhados para todo mundo. A gente gostaria que ninguém soubesse dos nossos pecados. Mas a gente sabe que nosso pecado fica evidente aí. Agora, se nós pecamos, todos nós pecamos, quem sou eu para não perdoar uma pessoa que vem me pedir perdão? Quem é você para não perdoar alguém que chegar para você e falar assim, você me perdoa? Ah, pastor, mas eu já perdoei 1, 2, 3, 4, 5. Ó, eu já perdoei. Pastor, você não sabe quantas vezes eu perdoei esse camarada. Esse safado. Esse sem vergonha. O senhor não tem noção. Ah, é? Então vamos lá. Jesus disse que a gente deve perdoar as pessoas quantas vezes? 70 vezes 7. Quanto que dá isso? Os bons de matemática? 490 vezes. Aí você fica lá. Perdoei 1, perdoei 2, perdoei 3. Você pode riscar o seu caderno e jogar ele fora, porque você não perdoou nem a primeira ainda. Porque quem perdoa, deixa o outro nascer na sua vida de novo. Como é que fica evidenciada a falta de amor? Quando a gente não perdoa. A pessoa entra na igreja, orando para aquela irmã não estar lá, né? Mas aí a pessoa está lá. Aí quando ela entra, a pessoa dá ânsia no estômago, vira o estômago e fala assim, ai Jesus. Aí ela fala assim, não pastor, eu já perdoei, mas eu quero ela bem longe de mim. Perdoou uma pinóia. Você está enganando você. Aí você não está se importando com o Senhor, porque você não está sendo verdadeiro. O fato de que a amizade e o amor não voltaram como antes, não houve perdão. E outro fator que evidencia a falta de amor, falsidade, insinceridade. A pessoa ela vive falando a outra por trás, não tem coragem de falar na cara da pessoa. Aí a gente vai longe aqui, né? Segundo ponto.
eles se preocupavam mais com os outros do que com Deus. Primeiro ponto que eu disse para você, eles não se importavam mais com o Senhor. E o segundo é que eles se preocupavam mais com os outros do que com Deus. O que fez com que Eli tivesse esse tremendo desgosto com seus filhos? Eu não sei, mas talvez fosse a sua fragilidade como pai. Ele não fosse firme o suficiente com os filhos, logo no primeiro pecado, ter chamado eles, tirado eles do ministério, colocado eles de lado, ter disciplinado. Eu não sei. Talvez fosse isso. Mas o texto evidencia o fato de Eli se preocupar mais com sua reputação, com a reputação dos filhos, do que com Deus. Ou seja, se ele pudesse maquiar tudo, os filhos podiam continuar fazendo o que quisessem. Não tinha problema nenhum. Olha o perigo disso. Olha o perigo disso. Olha o perigo na vida dos nossos filhos. Meu irmão, quando teu filho pecar, quando teu filho errar, quando teu filho cuspir na cara do amiguinho, quando brigar com ele, você não precisa chamar a atenção dele na frente do seu amiguinho, do todo mundo. Não, você leva ele lá no quartinho, lá no banheiro, chama a atenção dele lá. Mas se você não chamar a atenção dele, eu quero te dizer que você está criando um monstro. E esse monstro vai um dia emergir das trevas. E aí, meu irmão, se você não disciplinar o seu filho, mostra que você não o ama. Porque todo pai que ama o seu filho, o disciplina. E como diz a Bíblia, com vara. Não é só chamar a atenção, não. É com vara. Desce a vara no lombo. Tá? E não tem idade não. Está morando debaixo do seu teto? Desce a vara no lombo dele. Sabe por quê? Porque senão você vai acumular desgosto para a sua vida. Você vai acumular. E eu não quero que isso aconteça com você. Não quero que isso aconteça comigo, com nenhum de nós. Então, usa a vara. Usa a vara. Chama atenção e usa a vara. Certo? Não vai na Bíblia, vai na palavra, mas chama atenção. O que esse homem fez? O que Elias fez? Elias se preocupava mais com o que os outros iam pensar dele, com o fato de ele estar desagradando o Senhor. Aí, fala assim, mas como é que isso acontece na minha vida? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente se preocupa mais com os outros e a gente desagrada a Deus. Quando eu me importo mais com o que as pessoas vão pensar de mim vindo à igreja, do que com o Deus que eu venho adorar aqui. Isso mostra o quê? Que eu estou me preocupado mais com as pessoas do que com Deus. Você virou crente? Eu virei por quê? Não, eu me converti, realmente, eu sou crente em Cristo Jesus. Ah, então você está dando dinheiro para o pastor? Não é isso que fala? Irmãos, eu não estou na lista da Forbes, tá? Não apareci naquela lista dos 5 da Forbes. E toda prestação de conta da igreja, ela é fixada aí. Tem homens que tomam conta disso. Não põe a mão no dinheiro da igreja. Quem toma as contas são outros homens. E glória a Deus por isso. Eu orei para que isso acontecesse. Desde o princípio da comunidade, Deus fez com que isso acontecesse. Uma bênção do Senhor. Glória a Deus. Mas deixa eu dizer algo para você. Quando eu me importo mais com o que as pessoas vão achar do louvor e da mensagem do pastor, aí eu estou me importando mais comigo mesmo do que com o Senhor. Quando eu penso no que as pessoas estão pensando de mim, quando eu levanto as mãos na hora do louvor, quando eu choro na hora do louvor, então eu vou lá para o fundo, nada contra o pessoal que está sentado no fundo, certo? Mas eu já vi isso muito acontecer isso. A pessoa ela quer adorar a Deus, ela não fica onde ela está, ela vai lá no fundinho, lá no escurinho, lá no cantinho, aí ela levanta a mão assim, levante sua mão, adora o Senhor. Você tem vergonha de adorar a Deus? Outra maneira é quando eu estabeleço prioridades antes de Deus na minha vida. E essas prioridades normalmente são pessoas. Não há nada
absolutamente nada que deve ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas a não ser Deus. O primeiro lugar é Deus, o resto vem depois. Quando eu fui casar com a Mércia, eu disse para ela: o primeiro lugar na minha vida é Deus. Depois vem você, depois aí vem a família. Sabe quem está, a igreja, em que lugar está na minha escala de prioridade? Em quarto. Primeiro Deus, depois a minha esposa, meus filhos, igreja. Se acontecer algo com a minha esposa e com meus filhos, ela está antes da igreja, certo? Eu vou atendê-los primeiro. Vocês me perdoem. Eles são prioridades na minha vida. Se eu tiver que dar atenção para eles e dar atenção para a igreja, você me perdoe, eu vou dar atenção para eles primeiro. Porque eles são prioridades na minha vida. Se eu precisar dar atenção para o Senhor, como eu tenho dado, muitas vezes a gente confunde servir a Deus com colocar prioridade. A gente acha que vamos estabelecer, então, se eu for na igreja, eu fizer isso, eu fizer aquilo, eu fizer aquilo, eu fizer aquilo, eu fizer aquilo, então eu estou adorando a Deus. Não, o teu serviço não tem nada a ver com a sua adoração. Embora a adoração, o serviço possa chegar lá. Porque você faz o serviço como forma de adoração. Mas tem muita gente que trabalha para Deus e nem é de Deus. Pastor, como é que é isso? Meu irmão, você sabia disso? Tem muita gente que fala em nome de Deus, mas não é de Deus. Tem muita gente que converte outros a Cristo, mas ele mesmo não se converteu. Chegar no último dia, sabe o que Jesus vai falar para esses? Eles vão dizer assim: mas Senhor, nós expulsamos demônios no seu nome, nós falamos novas línguas, nós curamos enfermos, ressuscitamos mortos. E sabe o que Jesus vai dizer para esses? Eu não vos conheço. Então, trabalhar para Deus não é a mesma coisa de eu ser de Deus. Puxa, deu uma luz na sua cabeça aí agora, quando você assiste programa de televisão, evangelho? Tem muita gente que trabalha para Deus. Mas, de fato, os que são de Deus, a gente tem que orar: Senhor, mostra se é teu mesmo ou não, Senhor. Mostra se esse homem ou essa mulher está apenas usando o teu nome para elevar a sua vida. Jesus, ele deixou bem claro que qualquer que quisesse segui-lo como discípulo, deveria conhecê-lo em primeiro lugar, na frente das pessoas que normalmente são as mais amadas e as mais queridas. O Senhor, ele deve estar na frente dos meus pais, dos cônjuges, de qualquer outro familiar, dos filhos. Ele deve ser o primeiro lugar, o primeiro valor na nossa lista, na nossa escala de prioridades. Ele deve vir antes até mesmo da nossa própria vida. Ele deve vir antes dos nossos bens ou de qualquer outra coisa. Quando nós falamos sobre Deus vir antes, não é porque as coisas que nós dispomos a renunciar não tem mais lugar nas nossas vidas, mas porque elas vêm depois. Por exemplo, se o meu cônjuge, se minha esposa, incomodado com a minha fé, me dá um ultimato e me manda escolher entre ele e Deus, o que eu devo fazer? Eu devo estar disposto a sacrificá-lo e ficar com Deus, pois Deus é o maior valor na minha vida. Pastor, quer dizer que o senhor é contra a família? Eu não disse isso. Não torça as minhas palavras e não confunda. O que eu estou dizendo é o seguinte: se alguém chegar para você e disser para você, seu cônjuge disser, você tem que escolher entre eu e Deus, você tem que escolher Deus. Foi isso que aconteceu com Paulo. Bem provável. Um membro do Sinédrio naquela época, ele tinha que ser casado. E você não vê Paulo falando referência da sua mulher. É bem provável que ela tenha dito para ele: você escolhe entre eu e Deus. E ele escolheu quem? E foi o homem que foi. Sozinho escreveu metade do Novo Testamento. Mas se eu, não sendo cristão, e meu cônjuge não se importa que eu busque o Senhor, então ele passa a ser o meu segundo maior valor ou prioridade. O primeiro lugar da nossa vida, indiscutivelmente, é Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Que diz: buscai
pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar Deus em primeiro lugar. Isso não quer dizer que as coisas que não vão caber mais na nossa vida, mas que elas vêm depois de Deus. Não se importar com o Senhor, irmãos, e não se preocupar, e se preocupar mais com os outros do que com Deus, são duas coisas que nós constantemente fazemos. A gente muitas vezes esquece de Deus, a gente deixa Deus para a última resposta. Quando não tem mais nada o que fazer, a gente vai orar. Ao invés da oração, seu primeiro recurso, a busca de Deus, seu primeiro recurso, não, é o último, é o ultimato. Não tem mais nada para fazer. Então agora a gente vai orar. A coisa já tornou o caldo, o casamento já está por um fio. Então agora a gente vai orar. Se você fizesse o processo inverso, com certeza não chegaria onde chegou. Mas graças a Deus que você chegou onde chegou e está com hoje ouvindo essa palavra. Que Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer fazer algo no seu casamento, Deus quer fazer algo nos seus filhos. E é um alerta para você isso aqui. Nós não podemos ter filhos como Hofni e Finéias. Porque na verdade quem cria não é a igreja não é a escola não. Quem cria somos nós, pais. Quem deve dar educação para os filhos, quando ele diz muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, não é a escola que dá não, são pais. Certo? Então o dever de educar os filhos, você pôs no mundo, educa, ensina. E a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha, não se apartará dele. Ensina, é teu dever, é teu dever. Deus nos livre de ter filhos como Hofni e Finéias. Deus nos livre. Deus nos livre. Mas se por um acaso a gente tiver um filho assim, que não se importa com o Senhor, se preocupa mais com os outros do que com Deus, o que nós temos que fazer? Nós temos que botar o nosso joelho no chão e pedir, Senhor, tem misericórdia. Senhor, faz um milagre. Converte aquele coração. Você como pai, você como mãe, você tem que botar o seu joelho no chão e clamar pelo seu filho. Clamar pela sua filha. E se é você que não se importa mais com Deus, se é você que se preocupa mais com as outras pessoas do que com Deus, então chegou a hora de você dar uma guinada nisso. A Bíblia diz em Atos capítulo 17 que Deus, Ele dá a todos respiração e tudo mais. É através dele que nós movemos e existimos. Você só está de pé porque Deus quis que você estivesse de pé. Você só está aqui hoje porque Deus quis que você estivesse aqui hoje. Então, meu querido, minha querida, entregue de fato seu coração a Jesus. Tire as máscaras, seja verdadeiro. Comece a ser a pessoa que Deus quer que você seja. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar radicalmente. Amém? Vamos orar? E que você fechasse os seus olhos, em nome de Jesus. Sentado mesmo, como você está. Qual é o lugar que Deus tem na sua vida? Onde Deus está na sua vida? Talvez Deus para você seja só aquele que merece ser adorado no domingo à noite. Às 7h30, às 9h. Eu quero te dizer que isso é pouco. Sabe por quê? Ou Deus tem tudo na sua vida. Deus é tudo para você, ou não é nada. Ou Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o teu Rei, aquele que comanda cada passo seu, ou então Ele não é nada disso. Não há como Deus, não há como Jesus ser o nosso Senhor, sem ser o nosso Salvador. Não há como Ele ser o nosso Salvador, sem ser o nosso Redentor.
Não há como Ele me salvar do inferno, do pecado, do juízo, da justiça. Não há como Ele fazer isso se Ele não for o meu Senhor, o meu Rei, o meu dono. Não há como a gente separar Jesus. Não há como a gente aceitar uma parte do sacrifício dele na cruz por nós e rejeitar a outra parte. O Senhor Jesus disse sim: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Negue os seus desejos. Coloque a sua vida diante de Deus. Chegou a hora de você olhar para frente. Esquecer o seu passado, porque isso o Senhor já colocou lá na cruz. E você verdadeiramente, sem máscara, seguir Jesus. Amar o próximo. Ter fé. Eu queria fazer 3 desafios aqui nessa noite. O primeiro desafio é para aqueles que nunca entregaram seu coração a Jesus, que nunca tiveram essa oportunidade de dizer assim: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é para aqueles que querem voltar aos caminhos do Senhor, que estava longe, estava afastado, e o Senhor está te chamando hoje de volta a casa, de volta ao lado do Pai. E o terceiro desafio é para aqueles que querem estabelecer Jesus como prioridade número 1 da sua vida. Se você se encaixa num desses 3 desafios, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero nessa noite, nesse lugar que é chamado de lugar de oração, Senhor, eu quero me dirigir ao Senhor nessa hora e quero orar por aqueles que estão entregando o seu coração pela primeira vez ao Senhor. Pai, escreve esses nomes no livro da vida. E eu sei, Senhor, que esses nomes não vão ser escritos com tinta qualquer, mas com o teu precioso sangue, para nunca mais ser apagado, Senhor. Oh Deus, louvado seja o teu nome por isso. Senhor, marca essa pessoa agora com o teu Espírito Santo, enche com o teu Espírito Santo, batiza com o teu Espírito Santo. Eu te louvo, e eu sei que a festa nos céus hoje, por um pecador que se arrepende, chega diante do Senhor. Pai, eu quero orar por aqueles que estão voltando aos teus caminhos, que estavam afastados, que estavam longe do Senhor e decidiram hoje regressar, retornar. Pai, que o Senhor esteja, Pai, em nome de Jesus, recebendo com braços abertos, colocando o anel no dedo, sandália nos pés, trocando as vestes, colocando vestes novas. Senhor, a alegria, a festa também no céu hoje, porque esse teu filho, essa tua filha retornou aos teus caminhos, Pai. E agora, Pai, eu quero orar por nós, que estamos estabelecendo o Senhor como prioridade número 1 da nossa vida. Nada é mais importante do que o Senhor. Nada é mais importante do que a tua palavra, do que a tua opinião, Senhor. É o Senhor que é aquele que comanda todas as coisas da nossa vida. E nós sabemos que o Espírito sopra onde quer e vai para onde quer. E nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos tem chamado. Nos tem chamado ao arrependimento, nos tem chamado a uma vida íntima contigo, Senhor. Pai, estabelece na nossa vida momentos de oração contigo.
Mesmo que seja duro, Senhor, nós precisamos aprender. Precisamos, Deus, buscar de mais e mais, conhecer de mais e mais. Abençoa, Senhor, nosso coração. Senhor, abençoa a nossa vida essa semana. E em nome de Jesus, Pai, a gente possa ter uma semana vitoriosa para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um abraço a quem está do seu lado. Diga para ele assim: você é uma bênção em nome de Jesus. Amém. Como é bom a gente estar junto aqui.